Chegamos ao episódio 9 de Superman e Lois, o penúltimo episódio de uma série da DC na CW. E as coisas não podem terminar de um jeito mais épico. Doomsday voltou, agora com um visual igualzinho dos quadrinhos. E Lex Luthor apareceu com o traje do aço. E no vídeo de hoje vamos continuar falando da quarta temporada de Superman e Lois. Afinal de contas, estamos no momento histórico da DC. Estamos chegando no final da parceria da DC com a CW, que começou lá em 2002 com a série Aves de Rapina, antes mesmo da CW existir. E depois, com a CW, aí sim tivemos Smallville e a sua lendária abertura. Ah, Somebody Save Me! E alguns anos mais tarde, tivemos o Arrowverse, e que foi a porta de entrada para muitos novos fãs da DC. E agora, esse ciclo vai se encerrar 22 anos depois. E quis o destino que fosse com uma série do Superman. O episódio 9 entregou muito fanservice que os fãs estavam esperando. Do Doomsday, do Lex Luthor, e até mesmo relações com uma das histórias mais amadas do Superman, que é o Superman All Stars. Temos altas teorias do que pode acontecer no final da temporada e que pode remeter um pouco o Superman All Stars. Só que assim, esse episódio também não viveu só de fanservice. Também teve um bom roteiro. A ideia argumentativa do roteiro desse episódio, além de fazer, obviamente, a história andar, foi de mostrar o quanto que o relacionamento da Lois e do Clark ajuda os dois em momentos de dificuldade. E para contrastar isso, eles também mostraram o casal Lex Luthor e Amanda McCoy tendo uma certa crise. E como que ali não existe amor, ao contrário de Lois e Clark. E foi um grande acerto fazer com que o penúltimo episódio abordasse bastante essa questão do relacionamento entre os dois. E que com certeza foi um dos grandes acertos dessa série. O episódio começa com um artigo sobre Superman estar perdendo os poderes. Essa é uma informação que vem direto do jornalista Godfrey do último episódio, e que conseguiu ela através do Luthor, após roubar o traje do aço. Essa notícia deixa os filhos do Super agitados, querendo tomar uma providência com Lex. Mas o Clark quer agir agora com cautela, e não cometer o mesmo erro que ele cometeu no outro dia. E esse é um daqueles pequenos momentos que a série manda muito bem para mostrar como que o Clark ele é um farol, um pilar para essa família, principalmente na questão dos seus ideais, e como que ele passa isso para os filhos dele. Se o pai deles não fosse o Superman, eles já estavam querendo resolver de outro jeito. Na bala! E também ficamos sabendo que a Lois Lane está perdendo patrocínios da Gazeta após a entrevista do Luthor. E esse tipo de contexto é muito importante e algo que Superman e Lois fez muito bem ao longo das 4 temporadas, que é esse pezinho na realidade e a crítica que eles fazem em cima dessas pessoas ricas e como que elas conseguem controlar todo o sistema de informação. Vejam como é fácil para o Luthor manipular a opinião pública só por causa de uma entrevista. Ele foi lá no Godfrey, deu a entrevista, se vestiu como empresário, coitadinho, carequinha, tá passando por dificuldades, a Lois Lane tá querendo difamá-lo. Não apresentou nenhuma prova, mas foi o suficiente para as pessoas comprarem a visão dele, e especialmente o público que assiste o Godfrey. E todo esse showzinho do Luthor acabou funcionando, como eu falei no outro episódio. Esse visual agora, que ele tá tipo Luthor clássico, é uma fachada, porque ele não é desse jeito. O Luthor desse universo é bem diferente, mas ele adotou esse visual clássico dos quadrinhos para justamente enganar as pessoas e terem pena dele. O Luthor controla a narrativa, mesmo que essa não seja a verdade. Afinal, nesse mundo, a verdade pouco importa para algumas pessoas. Para mim, essa parte do plano do Luthor que é tão genial, porque ele está usando o próprio sistema para acabar com a Lois. E a única coisa que a Lois pode fazer é lutar também usando o sistema. Mas para vencer o sistema, ela tem que contar uma verdade que ninguém questione. E o problema disso é que o Lex Luthor não deixa pontas soltas. Toda essa trama aqui eu acho fascinante, e em alguns aspectos até lembra aquela parte do Morgan Edge na primeira temporada, só que dessa vez o Luthor é um personagem muito mais legal que o Morgan Edge. E toda essa trama afeta muito mais a família do Clark, o que deixa o risco muito maior e a história mais interessante. Agora, claro, essa quarta temporada não vai ser só uma grande alegoria de fake news, do sistema, de como que os ricos se manipulam e tudo mais. Afinal, ainda é uma série de super-herói, ainda é uma série de Superman. Então eles tem que encontrar um equilíbrio de contar essa história que tem esse pezinho na realidade
e ainda contar uma história que tem muitos elementos de Superman, como é o caso do Lex Luthor com o traje, a questão do Milton, que é a questão do Doomsday. E eu confesso que eu tinha um certo medo de como que eles iriam fazer essa virada no roteiro, porque era óbvio que no final eles iriam priorizar um super combate épico, sabe? Medo deles abandonarem essa história que tá cheio de alegorias, que é tão legal, do Luthor e da própria Lois tendo que encontrar a verdade, conseguir prender ele, para priorizar uma luta final, só por ter uma luta final. Mas eu fico muito feliz em dizer que esse episódio conseguiu encontrar uma solução que eu acho que é muito elegante pro Luthor acabar entrando no seu modo louco total e entrar numa luta com o Clark, e abandonando o plano. E que no final é totalmente justificável com esse Lex Luthor do universo. E era justamente esse equilíbrio que eu queria ver, e eles conseguiram entregar no episódio mais importante, que era o episódio que liga para o season finale. A Lois percebe que o Clark está desconfortado com o fato das pessoas saberem sua identidade, e ele não conseguir fazer as coisas como antes. Mas a Lois está ali também para apoiá-lo e motivá-lo. E é isso que ela faz. E já nessa cena a gente consegue ver um pouco a dinâmica que esse episódio vai querer desenvolver ao longo da trama, que é o Clark ficando para baixo e a Lois ali para motivá-lo. A Lois fica desmotivada e o Clark tá ali para motivá-la, e vice-versa. No restaurante, Jordan e Jonathan ainda estão tentando se adaptar ao fato que eles são celebridades. Mas não é só isso. Eles também estão preocupados com tantas pessoas o seguindo, porque isso é perigoso justamente por causa da presença do Luthor. E pra mim, esse é um grande momento de amadurecimento dos dois. Quantas vezes ao longo da série a gente viu o Jordan e o Jonathan debatendo sobre seus problemas, mas era sempre um foco envolvendo os problemas deles. E agora a gente tá vendo uma mudança. Eles estão debatendo os problemas, mas também pensando nas pessoas ao redor deles. E isso é um amadurecimento, é querer ver mais as coisas como super-heróis. E isso é algo que o Superman iria se preocupar. Na Gazeta, Lois recebe a visita de Amanda McCoy. Elas discutem sobre Lex Luthor estar usando o sistema para acabar com a credibilidade da Lois. E Amanda McCoy até vai ter um diálogo muito bom sobre como que, nesse momento, a verdade não importa. Porque o Godfrey conversa com um público que não tá nem aí com a verdade. A verdade deles ressoa com o que eles acreditam. E eles acreditam que a Lois é uma farsa. E isso desencadeia um efeito bola de neve que faz até a Lois perder patrocínios do jornal dela. E é incrível como tudo isso rima com o grande objetivo da personagem Lois Lane. Porque ela é uma jornalista, ela vai sempre buscar a verdade. E agora, mais do que nunca, Lois Lane precisa ser Lois Lane. Lois tenta argumentar que nem Amanda tá segura com o Luthor. Mas McCoy acha que tem tudo sob controle, até mesmo o Luthor. Para piorar, é revelado que a única pista que a Lois tinha, que era aquela mulher que sequestrou o General Lane, está morta. Isso dá uma certa desmotivada na Lois, que fica totalmente sem plano. E em Metrópolis, Superman novamente conversa com Luthor. E dessa vez ele tenta uma abordagem direta para distanciar Luthor da Amanda. O Clark sabe muito bem que esse plano não é a cara do Luthor, e sim da Amanda. E ele tem razão. Essa etapa do plano, essa persona que o Lex Luthor adotou, do cara rico, carequinha ali, que fica aparecendo nos programas, isso tudo é plano da Amanda McCoy. E o Lex não gosta desse plano porque não é um plano que ele se sente confortável com isso. E aqui entra esse ponto que eu consigo ver algumas pessoas criticando, porque esse plano, ele é muito Lex Luthor. O Lex Luthor deveria estar adorando esse plano. Mas tem que lembrar que esse Lex Luthor não é o Lex Luthor que a gente está acostumado a ver. É um outro tipo de Lex Luthor, um Lex Luthor que não quer só quebrar a credibilidade da Lois Lane. Não, ele quer humilhar ela, ele quer destruir ela completamente, ele quer matar ela, ele quer matar a família dela. Então, eu entendo quem possa se irritar com isso, porque é realmente um pouco diferente do Luthor, mas ao mesmo tempo, na essência, é um Luthor, porque ele tá agindo conforme os seus ideais. Porque isso é muito Luthor também, agir conforme o seu ego. A conversa do Super abala Lex, que decide sair do plano da Amanda e seguir com seu plano original. Depois, Superman devolve o favor e ajuda a Lois a se motivar novamente, mesmo que não tenha pistas. E a Lois decide começar a sua investigação do zero. E isso envolve ir atrás do Bruno Mannheim, que está preso na Ilha Stryker. A Lois vai entrevistá-lo para tentar descobrir alguma coisa que possa ter ficado para trás. Contudo, Bruno Mannheim deixa bem claro que Lex não deixa pontas soltas. E essa conversa entre os dois ficou muito boa.
especialmente os diálogos que eles deram pro Bruno Mannheim. Ele começa falando da esposa dele, fica bem claro que ele não odeia a Lois Lane. Mas o que eu mais gosto é como que ele fica falando do bairro dele. Porque na perspectiva do Bruno Mannheim, ele tá vendo a Lois como uma pessoa só interessada no seu ganho próprio. Porque agora ela tá sofrendo as consequências do Luthor ter ido atrás da família dela. Mas o Bruno Mannheim já sofre essas consequências porque no bairro dele, ele viu centenas de famílias sofrerem as mesmas coisas. E é legal ver o Bruno Mannheim confrontar a Lois desse jeito. E claro, ele também não tá debatendo com qualquer pessoa, ele tá debatendo com Lois Lane. É óbvio que a Lois consegue dar um argumento e desarmar o Bruno Mannheim. Mas de qualquer jeito, é legal ver a perspectiva dele. Isso me faz lembrar como que o Bruno Mannheim foi um ótimo vilão na terceira temporada. A Lois consegue convencer o Bruno a cooperar, mas não há nenhuma informação que possa incriminar o Luthor. Contudo, ela consegue uma informação boa, de que aquela mulher que eu falei antes que o Luthor matou, no passado foi uma de suas amantes. E a Lois, como é uma pessoa bem antenada, ela já sabe exatamente o que fazer com essa informação. Porque se no passado o Luthor teve uma amante e no presente ele acabou matando essa amante, não quis nem saber, ela pode tentar trazer esse argumento para trazer a Amanda McCoy para o seu lado. Algo que não vai ser fácil, porque a Amanda acabou de ser recompensada com milhões de dólares em ações da LexCorp. E novamente, a Amanda não acredita na Lois. Isso porque, fielmente, ela acha que tem o controle sobre o Luthor. Ah, doce inocência, achar que pode controlar Lex Luthor. Muitas mulheres tentaram, mas nenhuma realmente conseguiu. Logo na sequência, Luthor decide ir para Smallville, sem avisar a Amanda, que só descobre essa informação quando conversa com Milton. E olha, até o Brainiac, que é um robô, sabe que nesse romance entre os dois não tem amor. Ok, tecnicamente esse Brainiac aí é humano, não é um robô. Mas é que eu não resisti a fazer essa piada. Enquanto isso, Clark decide levar os garotos para Fortaleza com a intenção de treiná-los. O herói explica que o Luthor, com o traje do aço, possui aproximadamente a sua força e velocidade no auge. O problema é que os filhos do Superman não possuem a força necessária por uma questão de DNA, já que eles não são totalmente kryptonianos. E aqui foi o momento Dragon Ball Z do Superman e Lois, né? Porque no Dragon Ball, os filhos do Goku e do Vegeta potencialmente podem ser mais fortes do que eles. Mas o roteiro nunca deixa. Claro, com a exceção da saga Cell. Ao voltar para a Gazeta, a Lois está novamente motivada. Mas quem está desmotivado agora é o Clark. Mais uma conversa com o casal 20 acontece, e o Clark muda de ideia depois de um discurso da Lois. Ele percebe que precisa treinar junto com seus filhos. E isso vai resultar num belo momento pai e filho treinando. Confesso aqui que eu ri dessa cena do Tyler vendo o relógio dele. E o Clark, ao longo da temporada toda, mas principalmente nesses últimos episódios, tá passando por um arco de entender que os seus filhos já cresceram e ele não precisa o tempo todo ficar cuidando ou protegendo esses filhos. Porque o Superman, nesse momento, tem uma incrível dificuldade de pedir ajuda para os seus filhos, com medo que eles possam se machucar ou, sei lá, até morrerem na batalha. E isso é algo que, com certeza, no último episódio, eles vão concluir esse arco para o Clark entender que seus filhos estão prontos e ele pode lutar junto com seus filhos numa batalha. Esse é um arco bem legal porque também tem a ver um pouco com a insegurança do Clark ao perder seus poderes. Porque agora ele não se sente assim tão Superman. E o grande medo do Superman, com certeza, é perder sua família. Mais do que nunca, ele tá tentando ser zeloso e proteger essas pessoas. Mas a verdade é que, às vezes, a melhor coisa que um pai pode fazer é deixar seus filhos voarem. Literalmente, nesse caso. Nesse momento, Luthor chega em Smallville e é confrontado pela Lois. E o carequinha não se intimida. A Amanda McCoy chega logo depois e finalmente encara a realidade de que o Luthor não pode ser colocado numa cordinha. Ah, tadinha, só levou uma temporada inteira para ela perceber. E olha, com certeza depois dessa cena, no último episódio, a gente vai ver a Amanda McCoy colaborando com a reportagem da Lois. Vai ser a Amanda McCoy que vai derrubar o Luthor. Também é agora que a história vai focar mais em ação. Isso porque Luthor está em Smallville para ir atrás do Doomsday. E esse é o ponto que eu comentei que a série fez tão bem de manter o equilíbrio para ter cena de ação. Porque era óbvio que ia ter o Doomsday numa batalha final. Era óbvio que ia ter o Lex Luthor num traje numa batalha final. E o que me faz gostar dele entrar nesse modo full ataque sem se importar com as consequências é que ele aceitou quem que ele é. Esse Luthor gosta da abordagem direta e é isso que ele faz. Ele está indo nas cavernas atrás do Doomsday. Superman chega um minuto atrasado, porque o Lex, já com o traje do aço, detona bombas na criatura. E agora, Doomsday está mais poderoso do que nunca. E com o visual dos quadrinhos.
Pega esse visual, fala da CW, fala da CW. Que coisa linda esse visual. E o CGI tá bom, hein? Claro, considerando que é um CGI de televisão com orçamento da CW. Mas pra CW, esse CGI tá bem feito. E também foi muito legal a evolução do visual desse Doomsday, culminando, né, com um visual igual dos quadrinhos no final da temporada. Isso daqui é um erro que o Snyder cometeu, na minha opinião, porque eu até entendo lá no BVS o Doomsday não começar com um visual igual dos quadrinhos. Mas no final daquela luta lá, ele já tinha que estar com um visual bem dos quadrinhos. Mas enfim, não foi isso que aconteceu. Não que faria muita diferença para aquele filme. O Doomsday perde totalmente o controle e ataca até mesmo a Lois. Superman vai ter que lutar com uma criatura, mesmo enfraquecido. Ao mesmo tempo, os filhos ajudam as pessoas a se protegerem. Essa cena aqui do Jordan ajudando uma pessoa que estava tendo um ataque de pânico também foi ótima. E o episódio termina com Clark se despedindo de sua família, sendo levado para longe pelo Doomsday. E que ótimo jeito de encerrar o episódio, deixando o hype no talo pro season finale. Foi um episódio simples, com um roteiro simples, mas bem executado. E o meu grande destaque é realmente a série que se chama Superman e Lois, dedicar esse roteiro para falar de Superman e Lois, um ajudando o outro como casal, ao mesmo tempo que a gente vê a queda do outro casal, o casal vilão, né, Lex Luthor e Amanda McCoy, pelos motivos contrários do que faz o casal Lois e Clark ser tão bom. Essa foi uma ótima jogada do roteiro, achei que ficou muito bom. E o final agora não pode ser mais épico. Tem Doomsday e Lex Luthor com um traje de batalha. Pro episódio 9 eu vou dar nota 8, manteve a qualidade dessa quarta temporada, e só aumentou o hype pro final. Agora, falando das teorias para esse final, a gente tem um trailer já divulgado pela CW e várias pessoas estão dizendo, né, que eles podem tentar adaptar um final envolvendo o Superman All Stars, que para quem não lembra, também tem uma luta de Lex Luthor contra Superman, e no final de tudo, o Clark fica no sol, como se fosse a última aventura do Superman. E olha, claro, eu consigo ver esses paralelos que tem com a história do Superman All Stars, mas ao mesmo tempo que eu vejo esses paralelos, me parece que é uma história Superman All Stars ao contrário. Porque no Superman All Stars, ele fica com mais força. E aqui no Superman e Lois, ele vai perdendo as forças. Tem esse embate com o Lex Luthor no final, é verdade, mas também tem o Doomsday. No Superman All Stars até parece o Doomsday, mas era o Jimmy Olsen. E aqui nessa história, o Doomsday é o Superman de uma outra terra. Eu tô achando que o final da série vai ser o Superman Doomsday se sacrificando no sol. O final do Superman All Stars, então, eu acho que vai acontecer com o Doomsday. O Lex Luthor tem esse negócio do coração do Superman, eu acho que ele vai despertar poderes, mas não vai ser o suficiente para derrotar o Superman. Acredito que ele vai ser preso por causa da Amanda McCoy, e o final da série, o epílogo da série, eu acho que vai ser a família toda do Superman reunida na fazenda lá em Smallville. Por mais que eu goste da ideia de ter um final do Superman All Stars, que o Super fica no sol, que é tipo maravilhoso aquele final, convenhamos, eu não acho que eles vão fazer isso. Talvez até tenha um time jump para mostrar o futuro, mas não acredito que o Superman fique no sol. Mas claro, isso é só um palpite meu, pode acontecer o contrário disso. E tem uma outra coisa que eu queria falar, é que é o último episódio da CW. É o final de uma era, gente. E como é bom encerrar essa era com uma quarta temporada de Superman e Lois, que foi tão legal. É diferente como eles encerraram o Flash, que a gente tinha a última temporada, até teve um ou outro episódio que foi bom, mas no geral era uma depressão, era uma tristeza, porque não tava mais no auge. A gente ficava triste que a série merecia mais, merecia um final melhor. A CW é muito importante para DC. E mesmo eu sendo um grande crítico da CW, eu reconheço que ela é super importante. E ela teve grandes acertos também. Grandes acertos com o Superman também, diga-se de passagem, né? Smallville, que é muito bom, e o Superman e Lois, que eu até acho melhor. E ter toda essa despedida com uma série do Superman, que é tipo o herói mais importante da DC, com uma temporada muito boa, torna tudo isso mais especial, sabe? Eu fico muito feliz que a gente tá passando por essa era, a gente vai entrar numa era melhor pra DC, mas vai ter sempre esse pedacinho dentro da história da DC, que foi a era da CW e as séries dela. E como que elas foram importantes para popularizar ainda mais esses personagens, para trazer novos fãs e fazer sim a gente vibrar por crise. Caraca, eles fizeram uma crise contra tudo e contra todos, melhor do que a própria DC fez nas animações. Então é isso, gente. Vai acabar bem, e que depois venha o DCU. Mas por agora, só hoje, a gente pode dizer, dá-lhe DC e dá-lhe CW. E esse foi o vídeo analisando o penúltimo episódio de Superman e Lois. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha.
E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.